Vamos ler a palavra no Gênesis. No Gênesis, capítulo 3. No Gênesis, capítulo 3. Está na mão, sim ou não? Gênesis 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: o fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, tive medo porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Disse o Senhor Deus à serpente: por que fizeste isto? Maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez, em dor darás à luz filhos. Teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ao homem disse: porque deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei não comesse? Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Chamou o homem a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Fez o Senhor Deus vestimento de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim, fora da terra do Éden, para lavrar a que fora tirado. Havendo lançado... Meu está dando probleminha aqui, porque a minha Bíblia está tão gasta que está esmigalhando. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então, esse versículo aqui, irmãos, verso 22. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações. Ajuda nós, Senhor. Precisamos de Ti, como sempre. Sem Ti não somos nada. Mas Te agradecemos por tudo também. Pela revelação, pela graça e misericórdia, por tudo, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, glória a Deus.
Maravilha. Né? Fazer uma oração também aqui. Tem uns irmãos lá em Recife, né? O Wilson estava falando comigo aí. Pastor Marlon. Quem lembra do pastor Marlon, hein? Maravilha. Vamos fazer uma oração por eles lá. Estão passando um momento difícil. Inclusive ele também até está pedindo ajuda nossa aqui, se a gente puder ajudar, né? Falei com o Wilson, depois o Wilson. Não sei o que o Wilson vai fazer, mas está precisando até da ajuda nossa, sim, financeira lá também. Mas vamos fazer uma oração, né? Que Deus possa ajudar de uma certa forma. Deus é que faz as coisas. Senhor, nós queremos colocar aqui lá, né, o pessoal lá de Recife, de outros lugares, essa questão das águas lá, das enchentes lá, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas ali, das necessidades, das reais necessidades. O Senhor é poderoso para fazer uma grande obra por meio da igreja, usando pessoas da igreja ou fora da igreja. O Senhor é Deus maravilhoso e santo. Nunca faltou, nunca faltará. Que o Senhor abençoe o povo também lá, a igreja, parte dela que está ali. Alguns irmãos, inclusive o nosso pastor Marlon, e família, precisando também. Mas o Senhor é Deus que tudo vê. Nós entregamos nas tuas mãos para o Senhor, para o teu Espírito mover nossos corações, mover os corações, e que supra as necessidades dos queridos lá. Em nome do Senhor Jesus, aqui, em todo lugar, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, e o Senhor é maior. Entregamos tudo nas tuas mãos, e te agradecemos pela vitória, com certeza, em nome de Jesus. Amém? Eu creio que o Espírito Santo se move, amém? Maravilha. Queridos, a gente meditando assim, orando a Deus, pensando, né, até coloquei um título na nossa mensagem, eu coloquei assim lá: graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nosso coração tem que ser muito agradecido a Deus, muito agradecido a Deus. Tudo o que está acontecendo hoje, questão da igreja, questão, né, de pecado, de tudo, o mundo, tudo teve um começo. Tudo tem um começo, né? O nascimento, a pessoa, fulano, aí teve um começo, a igreja teve um começo, o carro teve um começo, o cone teve um começo, a rua teve um começo, o bairro teve um começo, a árvore teve um começo, o pecado teve um começo. O boi passou porque a porteira abriu, ele arrebentou a cerca, teve um começo. Tem que ter alguma razão ali. Nossa, você viu o boi lá no sertão, é que ele passou por onde? Alguma coisa aconteceu. Mas a porteira está fechada? Então, não sei, mas alguma coisa aconteceu. Ele está aqui do lado de cá, não era para estar. Então tem que ter alguma coisa. Por que o mundo está desse jeito? Por que nós estamos nessa luta? Por que a gente sente o peso? Por que isso? Por que daquilo? Porque alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Era para ser tão bom. Mas vai ser, graças a Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai ser. Amém, aleluia. Oh, rapaz, tem que agradecer a Deus, porque olha, não era para ser do jeito que é, do jeito que está, mas vai ficar bom. Amém? Vai ficar bom porque o Senhor não desistiu de nós, graças a Deus. Então, algumas coisas que são interessantes, né? Porque o Senhor, Ele fez a gente com, estou falando aqui quando eu digo fez, né? Fez Adão, fez o homem com liberdade, com livre-arbítrio. Você decide. Como que Deus quis fazer desse jeito? Poderia ter feito de outra forma, mas Ele quis assim, porque Ele é Deus, maravilhoso, sabe o que está fazendo. Colocou o homem, e engraçado que Deus, em Gênesis 2, do verso 16, Ele ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Amém? Aleluia? Mas quando a serpente perguntou para Eva, né, no capítulo 3, verso 1, ora, a serpente é o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E ela respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas você vê que Deus, no verso 16, Gênesis 2,16, falou: de toda a árvore do jardim comerás livremente.
Quer dizer, ela omite uma palavra que é muito forte, livremente, pode comer à vontade. Mas no verso 3, Gênesis 3:3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Bom, aí ela já acrescentou uma coisa que não é, ninguém disse que não era para tocar. Ela omite uma coisa que favorece Deus, vamos dizer assim, e coloca uma coisa que desfavorece ainda. Além de omitir uma, ainda coloca outra. Não é nem para tocar. Então, aqui você vê verdades misturadas. Mentira misturada com verdade. Porque ela fala também, né, não comereis dele, no verso 3, no final, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então ela fala alguma verdade também, ela tem verdade. Aí a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Ó, aí mentiu feio agora. A serpente agora mentiu feio. Né? Por quê? Porque no capítulo 2, verso 17, Deus disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a serpente no capítulo 3, no verso 4, disse à mulher, certamente não morrerás. Olha que coisa. Aí bateu de frente com Deus, quis bater de frente. Aí a serpente vai falar algumas coisas aqui que... Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que comer desse fruto, os vossos olhos se abrirão. É verdade. Isso é verdade. E sereis como Deus, em um certo sentido é verdade. Conhecendo o bem e o mal, é verdade. No certo, vou explicar para vocês aqui. Mas olha você vê, e o que ele falou aqui é... Por quê? Porque quando Deus, lá no capítulo 3, no verso 22, olha o que Deus disse, depois que ele falou com a serpente, falou com a mulher, falou com o homem, no capítulo 3, verso 22, ó, então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós. Então o que a serpente falou que seria como Deus, ó, se tornou como um de nós, ó, conhecendo o bem e o mal. Tá vendo? Mas o que tem de errado aqui? Onde está o erro aqui? Aonde está a coisa pegando aqui? Aonde está a coisa que pega? Fala para o irmão, dá um toquinho no irmão, assim, pro irmão, o irmão vê que você está aqui hoje, que nós não cumprimentamos hoje aí. Aonde que está a coisa aqui? É aí que está, meu irmão. Quando você faz um estudo aqui da palavra, você vai observar que esse conhecer o bem e o mal não é um conhecer assim, simplesmente, tá, conheci. Não é bem assim não. Esse conhecer o bem e o mal aqui, ele é uma coisa que deveria ser só para o Deus Todo-Poderoso, a princípio. E Deus, apesar de saber disso, permitiu, porque senão ele teria não deixado, mas ele permitiu, por quê? Porque ele deu liberdade para nós. E esse conhecer o bem aqui e o mal, significa que Deus estava poupando a gente de tomar decisões que a gente não teria condição de tomar. Porque o mal ia dominar a gente. Esse conhecer o bem e o mal, antes dele comer o fruto, pertencia somente a Deus Todo-Poderoso. O que significa? E quando o homem ia fazer alguma coisa, seja ela qual for, o homem perguntava para Deus. Porque Deus é que sabia o que é melhor. Mas quando o homem come e desobedece a Deus, ele que vai decidir agora o que é melhor. Então, nesse sentido é que ele se torna como Deus. Ao invés de ele buscar a escolha em Deus e fazer a vontade de Deus, ele é que vai decidir o que ele vai fazer. É nisso que ele está. A gente é semelhante a Deus também. Então, quer queira ou não, o homem se tornou como um deusinho. Um deusinho, você está entendendo? Eu sei, não terás outros deuses diante de mim, eu sei. Mas é como se o homem se tornasse um deusinho. Ele agora é que decide. Ele é que decide. Não é Deus que decide mais. Estão entendendo? Amém? Aleluia? Então, a gente que decide. Você vai falar, eu que vou. Não, fulano, ciclano. Mas antes, o que o senhor acha?
E aí, senhor? Maravilha? Tranquilo? Era ele. Porque, na verdade, ele sabe o que é melhor para nós. Tanto é que, apesar disso tudo, ele resolveu não deixar a gente largado. Porque aonde a gente ia parar? Imagina bem, aonde a gente vai parar se Deus não tivesse enviado Jesus? Aonde que a gente ia parar? Fala para mim. Jesus não veio. E Deus permitiu que nós nascêssemos. Jesus não veio, não tem esse plano de salvação, não tem Bíblia, não tem igreja. Bom, para começar, já teria estourado tudo lá atrás. O mundão velho já tinha acabado lá atrás. Espada, guerra. Não tem um padrão moral em que a gente possa olhar e falar assim, não. Em que possa a gente ser tocado, a consciência da gente, em que a gente possa temer. Não vou não, porque Deus, como que é bom, como que foi ótimo o que Jesus fez, o que Deus fez por nós. Porque muitas das coisas que a gente poderia fazer hoje para arrebentar, para desgraçar com a vida de outras pessoas, a gente não faz por temor a um Deus maravilhoso. Não é por medo, mas por um temor. E às vezes também a gente não faz porque a gente sabe das consequências. Não, se eu fizer isso, depois eu vou ter que... Como é que eu vou me ver com Deus depois? Mas se imagina bem se Jesus não tivesse vindo. Sodoma e Gomorra não resistiram. Sodoma e Gomorra não resistiu. O mundo antediluviano não resistiu. Não dá, vira uma bagunça, irmão. Forfé danado. Largar o povo solto. Olha Moisés subiu no monte, tirou o povo de Deus do Egito, subiu no monte, ficou 40 dias no monte. O povo que viu os milagres de Deus. Quando Deus saiu do Egito, tirou eles do Egito, viu os milagres. Moisés, depois que atravessa o Mar Vermelho lá, sobe no monte, fica 40 dias. O povo, esse Moisés, onde foi esse Moisés? E ali começa o barulho, já faz o bezerro de ouro, já desvia todo mundo, quase todo mundo, vamos dizer assim. Aí o Senhor falou, a imaginação do homem é má. Ó, o que Deus falou? A imaginação do homem é má. Né? Capítulo 6, verso 5 do Gênesis. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Mas não era antes. Esse negócio em que eles caíram, a desobediência, ele se tornou ao mesmo tempo o senhorzinho dele, a humanidade se tornou o senhorzinho, cada um o seu senhor, o seu mandatário, o seu, eu que mando, eu que sei, o seu deusinho, se tornou assim. Só que toda essa humanidade ficou submissa a um senhor maior, no caso, que era o diabo. Porque aqui, o homem se afastando de Deus, significa que ele está no pecado. A única coisa que separa a gente de Deus é o pecado. Tira o pecado, você está junto com Deus. Olha para você ver. Não tem pecado, então tem santidade. Olha que coisa. Não tem pecado, tem santidade. Quem é santo? Deus. Não tem santidade, o que tem? Tem pecado. Como é que faz? 1 João capítulo 3, olha lá. Não tem santidade. Tem pecado. Mas e daí? O que tem a ver o pecado? 1 João 3, verso 8. Só a primeira parte. 1 João 3, 8. Não tem santidade, tem pecado. 1 João 3, 8. Quem comete pecado é do diabo. Aí, quem comete pecado é do diabo. Quem comete pecado é do diabo. Você viu como é que é o negócio? Terrível. Ou é de Deus, ou não é de Deus. Como o homem cometeu o pecado, a humanidade toda ficou subjugada a
responder para o maligno. 1 João 5,19. Aí ele fala com crente, porque crente que se converteu. Ele fala para os irmãos que se converteram, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus. Você é de Deus aí ou não? Mas olha o que ele termina. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Qual outra versão que tem aí, você que está me ouvindo aqui? Jaz no maligno, o que está dizendo aí? E o mundo inteiro está no maligno, tem uma outra diferente? E o mundo inteiro está debaixo de uma autoridade maligna. Então o mundo inteiro está no maligno. O mundo está no maligno. Então quando o homem lá, ele desobedece ao Senhor, não é porque Deus não tinha poder para fazer ele não desobedecer, é porque Deus deu liberdade de escolha para a gente. Só isso. Deus deu liberdade para nós. Irmãos, eu falo para os irmãos hoje aqui com toda tranquilidade, a maioria das encrencas que nós entramos hoje, que acontece na nossa vida hoje, a maioria delas é nós mesmos que provocamos elas. Tudo bem, o diabo manda no mundo, né, o mundo maligno, no sistema, mas nós temos uma oportunidade de perguntar para Deus. Mas a nossa família, ela também não é convertida, todos. E a gente vive num mundo em que nós estamos envolvidos com outras pessoas, então não é brincadeira não. Mas existe a possibilidade de a gente viver uma vida um pouco bem melhor se a gente buscar a orientação do Senhor e confiar nele. Então quando o pecado entrou, desgraçou tudo. Você vê que Deus falou, né, no Gênesis, voltando no Gênesis 3, a terra é maldita. Não foi Deus que amaldiçoou, a gente sempre fala isso. Gênesis 3:17. Ao homem disse, porque deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa. A terra é maldita por tua causa. Então não é Deus que amaldiçoou, gente. A maldição entrou no pacote, no kit. Abriu a porteira, passou a boiada. Aí entrou a maldição, entrou tudo. A maldição entrou aqui. Aí desgraçou. O que é maldição? Maldição é enfermidade, é dor, é choro, é tristeza, é briga, é confusão, é deteriorização, é corrupção, é malignidade, é ira, é ódio. É tudo coisa que não era para ter. E tem. As obras da carne. Então, isso que entrou afetou o nosso DNA físico também. Morremos, né? Morremos espiritualmente. Adão não morreu fisicamente na hora que ele comeu, mas ele perdeu a comunhão com Deus, ele morreu espiritualmente. E depois de anos ele morreu fisicamente. Então afetou o nosso DNA, porque Deus não queria que o homem morresse. A morte não foi Deus que trouxe a morte, foi pecado. O pecado trouxe a morte física. Entrou no pacote, a morte física. Então não era para Adão ter morrido. Não era para ninguém morrer. Como no futuro ninguém, depois que Jesus acertar tudo, fechar, não vai ter morte mais. Acabou, não tem morte mais. Olha que maravilha. Vamos ficar preocupados. Irmão, vamos supor, né? No novo céu, nova terra, a gente viajando aí para os espaços afora aí, alguém fala, irmão, não tem perigo você bater nessa velocidade que você está? Não tem perigo não, irmão, está tudo certo. Ah, que delícia, você viajando aí no... Irmão, onde você vai nesse redemoinho aí? Vou lá para outra galáxia, não sei da onde lá. Porque a gente fica pensando, as pessoas, eu já respondi pergunta assim, até na escola mesmo, ou para irmão, né? Mas por que tem tantas galáxias, tem não sei o que o homem nunca coisou e tal? Eu falei, então, é porque isso aí está reservado para nós, para depois explorar isso aí tudo aí. Porque Deus não é eterno, Ele é o Pai dela, é o Pai da eternidade. Então, nós vamos ficar... E a Bíblia fala que a eternidade... Sabe o que é a eternidade?
Eu queria saber o que é a eternidade. Então, a primeira coisa, ó, Deus, ele é o Pai da eternidade. Já é muito forte isso. Porque a gente não tem noção da eternidade. Eternidade é uma coisa que não tem começo, não tem fim. Não tem começo. Como que não tem começo? Se eu no começo aqui eu falei para você que tudo tem um começo. Mas a eternidade não tem começo, ó. Mas como que um negócio não tem começo? Então, eu não sei explicar. Como que não tem fim? Também não sei. O boi tem fim, a cerca tem fim, o ferro tem fim, o telhado tem fim, a lâmpada tem fim. Tudo tem fim, mas a eternidade é uma coisa que não tem fim. E quem que é Deus? A Bíblia fala, ele é o Pai desse negócio que não tem começo, não tem fim. Mas como é que pode ser isso? Então quem que é esse? Fala, não sei. Não tem explicação. Aí, o que é a eternidade? Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Porque às vezes a gente fica pensando, o que nós vamos fazer lá, esse mundaréu de gente? Deus está dando risada. Ei, tadinho, vou dar uns brinquedinhos para vocês aí. Vocês ficaram um tempão aqui. Mas olha para você ver, João 17, ó. O que Jesus disse? Verso 1. Tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Olha o verso 3. Ora, a vida eterna é essa: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna, você passar a conhecer Deus. Ficar conhecendo. Você vê, para quem é solteiro é difícil. Quem é casado, por exemplo, ontem nós tivemos aqui bodas de ouro. Ontem tivemos aqui uma celebração de bodas de ouro. Bodas de ouro é você ficar 50 anos com essa mulher abençoada e com esse abençoado que está do seu lado aí, que você que é casado. Imagina bem, 50 anos casado com essa pessoa. 50. Tem gente que não está aguentando 5. Não está aguentando 10. 50 anos de casamento, você não conhece a pessoa. Você não conhece. Conhece várias atitudes, tratava, mas conhecer mesmo, não tem jeito. Eu falo para você, estou na igreja, por exemplo, eu como pastor, estou na igreja, irmãos, eu fico assim, rapaz, eu cheguei numa conclusão seguinte, que ó, é dobrar o joelho, orar, e cada um faz a sua parte. E, irmão, você não conhece o povo. O povo é esquisito demais. Irmão, o povo é esquisito demais, irmão. Você está 30 anos com o povo, você não conhece o povo faz coisas que você não imagina, faz por baixo do pano, e a gente descobre depois, fala, não acredito que o irmão fez isso. Faz, irmão, faz. Faz, irmão. Você fica chocado, você fala, não é possível um negócio desse? Rapaz, não é possível. Ontem, por exemplo, a gente estava, né, eu tive a questão de escola ontem na parte da tarde, de eu cumprir lá um horário no Tigrão lá, com os alunos lá, lotado de gente lá, então tive que fazer uma parte lá, que faz parte da escola, tinha que estar lá, era um jogo que tinha lá, entre as meninas, e tinha que estar lá, junto com o pessoal da escola. Aí aconteceu um problema lá no campo, lá na quadra lá, e o pessoal foi ao delírio ali de xingamento, não sei quanto é lugar lá. E eu falei, rapaz, não é possível xingar com esses nomes desse jeito. A gente na escola dando um duro danado. Escutar esse menino ali, aquela menina que eles nem estavam vendo o que eu estava vendo. Fazer o quê? Falei, aquele menino que não abre a boca nem para tomar água. Falar os palavrões que ele falou. As meninas. Rapaz, acabou, eu saí assim, falei, rapaz do céu. Saí assim, meio tristezinho, assim. O time ganhou, foi campeão. Aí cumprimentei lá, aí saí, vinha rindo para pegar o carro por trás ali, no cultural. Fiquei pensando, falei, rapaz. Aí a supervisora, uma delas, veio assim, encontrou assim comigo, vinha, professor, ela ia por mesmo caminho. Ela falou para mim assim, fiquei escandalizado, horrorizado de ver a boca dos alunos.
Eu falei, a senhora ficou? Falou, fiquei. Eu falei, então, é assim a vida. E fomos conversando, e ela foi para um canto e eu entrei no carro. Mas vim pensando comigo assim, falei, rapaz. Aí eu pensei comigo assim, mas lá na igreja, falando de Jesus, acontece tanta coisa, imagina o povo que não é crente. Falei, é verdade, Senhor, está tudo na sua mão, só o Senhor mesmo. Porque é esquisito demais, é complicado demais. Irmão, nós somos muito complicados. Eu não quero, está profetizando, não estou profetizando, não, estou falando a verdade. Só Jesus, graças a Deus, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É o tema da mensagem, graças a Deus. Porque, olha, é complicado. Rapaz, às vezes você faz um julgamento de alguém, assim, um pré-julgamento. Você acha que aconteceu aquilo por causa daquilo, e tudo está dizendo que você tem razão. Mas depois que você vai analisar quietinho, você vê que não tem razão, não. Aconteceu aquilo por causa de um outro fator. Você fala, rapaz do céu, todo mundo está pensando uma coisa. Mas não é verdade, porque você não. Eu fui lá, vi, averiguei, e não é nada daquilo que todo mundo está pensando que é. A pessoa agiu daquela maneira com toda razão. Então você fica escandalizado de achar que a gente acha uma coisa que parece que é verdade, mas não é. Porque a gente tem esse negócio dentro da gente. Não, mas porque você não viu lá, não sei o quê. Mas tudo que você está falando, tudo que fulano, tudo não é verdade. Mas tudo está dizendo que é, mas não é. É interessante, irmão. Como que a gente tem que fechar mais a nossa boca. Mas, Senhor, ajuda eu, pelo amor de Deus, a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. A orar mais, Senhor, ajuda eu. Porque esse negócio que entrou lá em Adão e Eva e causou e fez um estrago grande, irmão. Fez um estrago grande. Você pensa bem, agora os filhos de Adão vão nascer. Porque uma coisa, Adão foi criado por Deus. Eva veio de Adão, mas ali com Deus ali. Ó, junto com Deus, né, naquele ambiente. Aí os dois são expulsos. Expulsos, porque tem um negócio neles. Ó, tem um negócio neles que não bate com Deus. Tem um negócio em Adão e Eva agora que não bate com Deus mais. E eles são expulsos do jardim. Todo mundo que vai nascer, nasce filhos de Adão. Com o gene ali, o DNA resolvido dos dois, derivado dos dois. Então vai nascer herança, com heranças do pai e mãe que estão afastados de Deus. Por isso que a gente nasceu no pecado. E separado de Deus. Sem comunhão com Deus e morto espiritualmente. Porque nós não somos descendentes diretos de Deus, de Adão e Eva. Que foram afastados, são criaturas. Por isso que é preciso que alguém faça uma operação inversa, para retomar, para fazer a gente voltar no primeiro estado lá, de Adão, antes de pecar. Para a gente voltar a ser o que a gente era, o que Adão era antes do pecado. Alguém precisa fazer um negócio desse. Como? Impossível. Como que a gente vai voltar? Se Adão e Eva que estavam lá, não conseguiram. Quando Deus apareceu ali, Adão correu, alguma coisa não bateu. Adão, por que você correu? Pelo amor de Deus! Por que você não ficou ali? Ô, irmão, para um pouquinho para você ver. O que é o pecado? Que coisa terrível. Adão nunca experimentou aquilo. E de repente Deus vinha toda tardezinha conversar. Né, imaginando eu aqui fazendo um teatro. Ô, Senhor, maravilha, como é que tá? Tudo bem? Como é que tá o céu lá? Aqui tá bem, aqui tá a terra tudo certo. Lá tudo bem? Abraçou e tal, aquela coisa ali. Tomaram um café. Ó, aqui um fruto aqui que eu peguei aqui, que o senhor falou que podia e tal. Então, pá, nota 10. Conversaram ali juntos, sentaram. Aí chega um determinado dia, lá o Senhor vem, Adão, vá! Alguma coisa muito forte que entrou ali, irmão, que desgraçou tudo. É isso que é o pecado. Você vê que Deus veio, irmão. Ele vinha, ele veio. Normal. Imagina o Pai, o Filho e o Espírito Santo no céu lá. Gente, estamos descendo então? Estamos descendo? Maravilha. Vamos lá, vamos embora, bora. Então a culpa não é de Deus, alguma coisa está errada com a gente. Foi nós que erramos. Aí não deu para ficar com perto de Deus. Aí Deus falou, vamos ter que afastar.
Tira aí, então, se eles comerem da árvore da vida aí, eles vão ficar desse jeito eternamente. No pecado eternamente. E vai ficar afastado. E não vai ter como não, vai ficar no tormento. Vão ser atormentados eternamente depois, porque o que tem neles, que eu li para vocês aqui, para nós aqui, o que tem nesses homens aí é do diabo. E o diabo vai ser atormentado. E quando o diabo for atormentado, vai ter que ir tudo que é dele junto. E se o pecado está nos homens, os homens vão ter que ir todos com o diabo. Então Deus afastou Adão e Eva, não deixou comer do fruto da árvore da vida. É claro, a gente fala aqui humanamente falando, mas Deus já tinha a coisa arrumada, amém? Aleluia! Isso, Deus, imagina se fosse nós, né? Se fosse nós, a gente ia falar assim, ó, a gente ia falar assim, capeta, sua batata está assando. Ah, capeta, você vai ver comigo, você vai ver. Você me aguarde. Né? Se é nós aqui, você vai ver. Vou armar uma para você. Se é nós, né? Que a gente foi pego de surpresa, nós. Mas Deus não. A Bíblia fala assim que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus permitir que o homem viesse, nascesse, Deus já olhou, falou, vai fazer tudo errado, mas Deus já preparou tudo, está tudo certo já. Porque Deus nunca é pego de surpresa. Amém? Aleluia? Então, seja lá o problema que você esteja vivendo aí, que eu esteja vivendo, Deus já sabe. Amém? Glória a Deus. Como sair disso? Como resolver isso? Deus sabe. Então, seja lá o problema que você está passando, Deus sabe. Eu não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe onde pegar, onde resolver, o que falar, quando, como, com quem, ou não, ou esperar. Deus sabe. Que maravilha. Glória a Deus, amém? Graças a Deus por isso. Muito bom. Então, meu querido, o pecado não é uma coisa legal, uma coisa não é bom, irmão, não é bom. Você vê os palavrões, rapaz. O que os crentes, crente mentiroso, irmão. Crente que engana o marido. Não é engano de traição, não. Tem isso também, mas outros enganos. Mulher que engana o marido que engana a mulher, que mente. Assim, engano, quer enganar o pastor. Meu Deus. Perdoa, Pai. A gente fica... Não vai chocar porque a gente também... Mas a gente não está condenando ninguém não, porque a natureza humana é terrível. A natureza humana é terrível. A gente está tentar conscientizar que nós precisamos dobrar o joelho e falar, Senhor... Por exemplo, eu vou no monte. Então eu vou no monte, irmão. Fala para os irmãos com maior tranquilidade, irmão. Não estou falando para gabar, não. Eu vou arrebentado, cansado, moído. Eu vou, porque eu chego lá, eu dobro o joelho lá naquela escuridão, lá junto com os irmãos, lá, cada um num canto. Aí falar, Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quiser, porque vai estar difícil o negócio. Sei de mais nada, não. E a gente não vê nem a hora passar. Não vê nem a hora passar. Falar, Senhor, ajuda nós, está difícil. Está difícil, nós mesmos. Quando vê, já passou mais de hora. Rapaz, é tão bom. Você desce mais leve, assim, porque difícil, irmão. O ser humano é difícil. O pecado entrou, desgraçou tudo. Desgraçou tudo. Agora, Jesus veio, o que Jesus veio fazer? Jesus veio pagar a nossa conta. Abriu o caminho de volta. Resolver o pior de tudo. Ele não tem mais salvação. Não tem? Quem disse que não? Porque ninguém consegue se salvar. Nenhum homem. Todos pecaram. Afastados estão da presença de Deus. É verdade. Mas o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Irmão, tem que glorificar o nome do Senhor, irmão. Tem que agradecer, porque ele veio falar, vou dar uma força para vocês, mas uma força, o Senhor veio fazer. Isso é força, isso aí é tudo Jesus, pelo amor de Deus. Jesus veio abrir o caminho de volta. Olha que coisa linda, irmão. Aqui Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Coisa linda. Senhor, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que maravilha, rapaz. O que Jesus veio fazer por nós, irmão? Pensa para você ver. Senhor, eu estou aqui.
E se eu não consigo ficar, às vezes acontece um pensamento, uma coisa ou outra, eu peco. Não pequeis, mas se pecar, temos um advogado. Irmãos, tem que só glorificar o nome de Jesus, agradecer por tudo. Só agradecer, Jesus advoga a nossa causa. Jesus abriu o caminho de volta para o Pai. Olha quanta coisa Ele fez. Ele falou, na casa do meu Pai tem muitas moradas, vou preparar um lugar para vocês. É muita coisa Jesus vai fazer por nós. Rapaz, irmão, para de ficar reclamando da vida aí, bora, ora a Deus e parte para cima, em oração, amém ou não? Agradecendo a Deus, rapaz. Irmão, nada vale a pena, tudo aqui é porcariada. Porcariada. O meu filho, o Felipe, sempre fala, às vezes ele fala comigo assim, rapaz, eu sei que você vai falar, tudo porcaria. Eu falei, é isso mesmo, você já sabe. Então, pai, é isso mesmo, tudo porcaria, vale nada. Aí ele conta as coisas que acontecem, né, na vida dele. Aí ele fala, é tudo porcaria, pai. Eu falei, é verdade. Já pegou já o negócio. Tudo passageiro, momentâneo, ilusão, prazer momentâneo, tudo. O negócio está firme com Jesus mesmo, que é a garantia nossa. Então, nós temos uma natureza. Pensa bem, eu estou aqui com Jesus no meu coração, mas a Bíblia fala que tem uma luta dentro de mim, a carne e o espírito. Olha bem. Como que o negócio é terrível? Jesus veio, abriu o caminho, morreu na cruz, ressuscitou, venceu, assumiu o comando como homem, subiu, assentou à direita de Deus Pai. E olha bem o que Jesus fez. Vocês não vão aguentar sozinho. Vocês não vão aguentar. Vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ajudar. Olha que coisa que Jesus fez. O Espírito Santo vai ajudar. Ele vai ensinar, ele vai guiar, ele vai fazer vocês lembrar. Vocês não sabem nem orar. Ele vai orar também com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa, irmão. E tudo isso, a gente está aqui na igreja hoje, tem uma luta dentro de nós, a carne e o espírito. E tudo isso acontecendo, e dentro de cada um de nós, a luta da carne e o espírito contra a carne. Então você vê que o pecado não foi uma coisinha qualquer, não. O pecado, você está ali, o negócio vem... Não, aquela irmã lá, aquele irmão, não, bobagem, negócio de Deus, negócio de dinheiro, um negócio ruim dentro de você, lutando, falando mal do irmão, da irmã, xingando, marido xingando a esposa, briga, não sei não, dentro de nós é uma guerra. E crente dentro da igreja com o Espírito Santo, seguindo a Jesus, você imagina bem. Por que o diabo, você vai imaginando por que o diabo não tem salvação? Que a Bíblia não fala, não explica. Uma coisa é a gente estar no corpo, na terra, ter salvação. E outra são os anjos que estavam ao redor de Deus lá, em espírito, e pecaram. Então, o julgamento e as questões são diferentes. Hebreus fala que Deus a salvação não é para anjo. A salvação é para nós. Então o grau de julgamento e o grau em que eles estavam, eles não podiam ter feito o que eles fizeram, porque estavam em espírito. Então, e eles pecaram, falharam. O que entrou lá, o que aconteceu lá? Isaías fala, né? 14, Ezequiel 28. Achou-se iniquidade. O negócio brotou de dentro. São as possibilidades que a gente fala. Deus não criou o mal. Deus não criou o mal quando Ele colocou Adão e Eva lá. Mas possibilidade existia. É aí que está o X da questão. Deus não criou o mal, mas Ele criou a possibilidade do mal. E essa possibilidade estava na decisão do homem, que se tornou como um Deus, conhecendo o bem e o mal. Só que no que ele tinha possibilidade, ele não conseguiu controlar essa possibilidade e não fazer aquilo que não era para fazer. Ele acabou fazendo o que não era para fazer, porque foi dominado por essa coisa, que é chamada de maligno, que é chamada de pecado, e que quem está por trás disso é o capeta. Então, mas a decisão foi do homem, a decisão foi humana. Então existe, por exemplo, aqui, quando a gente fez o púlpito aqui em cima, fez o púlpito aqui, com essa altura, uma criança sobe aqui, vamos supor, uma criança sobe aqui, Deus me livre, subiu, caiu, bateu a cabeça no chão. Está sangrando
Ah, pastor, o senhor que é culpado, o senhor que fez isso aí. Eu sou culpado? Ah, mas foi o senhor que fez. Não, eu fiz, mas não estava com esse pensamento. Ah, mas é o senhor. Não, eu não sou. Mas existe a possibilidade. Não existe? Existe a possibilidade, então. Deus criou a possibilidade e o homem tomou a decisão errada. Ah, lá em cima, lá, pastor. Ah, o cara pulou lá de cima, agora caiu lá. O senhor que é culpado. Não, não sou culpado, mas existe a possibilidade. Foi isso que Adão fez. Deus não criou o mal, mas existia a possibilidade. E nessa possibilidade ele tomou a decisão errada. E a gente não pode falar assim, ah, Adão que é culpado. Não, não. Adão representa a humanidade. Qualquer um de nós ali faria a mesma coisa. Então não fique tentando se justificar. Ah, quando eu chegar no céu, quero chamar Adão e falar, Adão, hein, você, hein? Pode esquecer disso. Porque ele representa nós. Ele representa nós. Se a gente estivesse lá, faria do mesmo jeito. Ele era mais inteligente que nós. Ele viveu muito mais tempo que nós. Ele conversou com Deus, então ele era muito melhor do que nós. Então quem somos nós para falar alguma coisa de Adão? Quem somos nós, né? Então Adão era muito superior a nós antes do pecado, irmão. Depois ele se tornou igual a nós. E nós estamos igual a ele. Mas então, não é esse negócio de eu chegar lá e vou falar com Adão. O negócio foi feio mesmo, o capeta, como que ele colocou e coloca até hoje pra gente. Se o crente peca hoje, erra. Ninguém erra assim numa coisa ruim, não. Erra numa coisa gostosa. Você está irado, com raiva do fulano lá. Qualquer coisa que vem para você fazer é falar mal. Aquele. Falei mesmo. Ah, então, tá vendo? Tenta controlar para você ver. Como que é difícil você controlar. Tenta controlar, segurar para você. Dá um negócio, você fica louco. Não, eu preciso falar. Por isso que Jesus falou, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por isso que Paulo escreveu aos Filipenses. Lança sobre ele, não andeis ansiosos por coisa alguma também. Pedro também escreveu, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Ansiedade é esse negócio ruim. Então você vai gritar com Deus, falar, Senhor, não aguento mais, o fulano. Era o que Davi fazia. Por isso que Davi experimentou dentro da lei a graça de Deus. Davi falava com Deus, até quando, Senhor, os inimigos prevalecerão? Até quando, Senhor, cordéis de morte me cercaram? A minha alma está abatida. Então ele rasgava o coração com Deus mesmo. Ah, não aguento mais. Se fosse alguém de longe que tivesse me enganado, mas era aquele Senhor que estava do meu lado que me enganou. Então ele falava com Deus. Ele se soltava com Deus. Aí quando a pessoa estava perto, ele estava calminho. Quando o inimigo chegava perto, ele estava tranquilo. Por quê? Porque tudo que tinha que falar, tudo que tinha que descarregar, ele já falou com Deus. Então, o mecanismo emocional que foi afetado por causa do pecado, que estava sobrecarregado para judiar do irmão e da irmã, ele lançou sobre o Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, encheu o coração dele. Por isso que sem Deus nós não somos nada, irmão. Porque a gente fica irado, fica nervoso, fica aborrecido, e a gente quer falar, tal. Então é coisa do pecado que está enraizado na nossa carne, e a gente está sufocado, e a gente quer descarregar em alguma coisa para ficar aliviado, e aquilo vira uma bola de neve, e a gente não entende que a gente está com aquilo, e o outro também está todo mundo contaminado. Mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. Nós só temos que agradecer ao Senhor. A gente lê lá Romanos capítulo 7, vamos terminando já aqui. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos 7. Até a lei de Moisés, o mandamento que é bom, ficou ruim por causa do pecado. Olha Romanos 7. Verso 8. O pecado, porém, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei estava morto o pecado. Outrora eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, o pecado me enganou,
e por meio do mandamento me matou. Porque a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Olha aqui, irmão, o que Paulo falou. O pecado se tornou excessivamente maligno, apesar de ter o mandamento dizendo para não fazer aquilo. Não faça aquilo, mas o pecado é tão forte que ele você sabendo que não pode fazer, vem e você faz. O que está querendo dizer? Mesmo tendo a lei, você peca. Porque o pecado toma ocasião do mandamento e mostra que ele é maligno mesmo. Eu sei que eu não posso falar mal, eu sei que eu não posso cobiçar, eu sei que eu não posso mentir, mas o pecado é terrível. Eu sabendo, ele se mostra excessivamente maligno e eu não consigo vencer. Então não é uma questão ética, é uma questão genética, uma questão espiritual muito forte, que passa por cima. Aí no verso 14, bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo. Vendido como escravo ao pecado. Então me tornei, Adão, a humanidade se tornou escravo do pecado. O verso 15, o que faço não entendo, pois o que quero, isso eu não faço. Mas o que eu não quero, isso eu faço. Aí, olha o verso 15, ó. O que faço eu não entendo, pois o que quero, isso eu não faço. Mas o que eu não quero, isso eu faço. E se eu faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. A lei é boa mesmo, eu que estou fazendo a coisa errada. De maneira que já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Olha aqui. Verso 18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Eu sei tudo que tenho que fazer, mas eu não consigo, irmão. Então eu acho essa lei dentro de mim, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele fala, glória a Deus, graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, de sorte com o entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Amém, aleluia. Nenhuma condenação há, porque Jesus pagou por nós a conta. Glória a Deus. Graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, que Deus abençoe.